É lógico que se você chegou agora nesse vídeo, eu tenho certeza que você tem interesse, pelo menos um pouco, sobre como ser rico. E é claro que a maioria das pessoas normalmente pensam nessa possibilidade, mas sequer tentam alcançar esse grande objetivo. Meu nome é Cleison Santos e até o final desse vídeo você vai entender dois conceitos importantíssimos nas palavras de um grande investidor que você saberá qual, sobre como você se tornar rico. E detalhe, se você não souber o último, você nunca vai enriquecer. Fala meu amigo, fala minha amiga, muito prazer. Se você não me conhece, me chamo Cleison Santos, sou aspirante a empreendedor, investidor e criador do canal Investidor Convertido. Se você já não é inscrito no canal, já aproveita, desce um pouquinho a página, se inscreve e deixa o seu like no vídeo para me ajudar, tá bom? Se no final do vídeo você não gostar, você pode dar dislike, mas eu duvido que no final do vídeo isso vai acontecer. Sem mais enrolação, vamos embora para o conteúdo. Existem conceitos que os ricos entendem e que se você não entender, você jamais enriquecerá. São sacadas que se você não entender, você nunca vai conseguir atingir seu objetivo. E é claro, se você conhece o canal aqui, você sabe que eu ainda não cheguei no patrimônio milionário. Então eu tive que pegar essas falas de algum lugar, certo? E você está correto. Eu peguei essas falas de um grande investidor que hoje está no seu patrimônio rumo ao bilhão. E de acordo com o que eu vi, que eu achei muito interessante e eu decidi passar para vocês esse tipo de conteúdo, foi que perguntaram para ele o que é o dinheiro. E na sua visão, ele disse que as pessoas pensam que dinheiro é apenas papel, é apenas algo material. Mas ele vem apresentar duas versões sobre o dinheiro que, se as pessoas não entenderem isso, jamais enriquecerão. Ele vai contar uma história sobre um rabino. Rabino, para quem não sabe, é um dos mais sábios dentro da religião do judaísmo. Então esse rabino ele foi fazer uma palestra em um local onde tinha mais de 1000 pessoas. E aí, o judaísmo ele tem muito a ver com prosperidade, E o rabino, no caso, é como se fosse um pastor. Então ele foi fazer esse evento para mais de 1000 pessoas, só que era totalmente de graça. E aí, show, Chegou lá o dia do evento, todo mundo lá esperando o rabino aparecer, todo mundo lá, já querendo bastante que ver ele, porque era uma espécie de uma celebridade, vamos dizer assim, no ramo. Só que antes dele subir no palco, ele pegou e virou para quem eram os organizadores e falou que queria $10 mil. Quando ele falou que queria $10 mil, os organizadores se questionaram, falou, mas você tinha falado que era de graça, como você quer $10 mil agora? Aí ele falou, então eu vou embora. Então seguraram o rabino e falaram, não, espera aí que vamos fazer aqui alguma coisa para poder te dar esse dinheiro. E aí foi, pegaram vaquinha daqui, pegaram uma vaquinha dali. No final, concluíram que chegaram em $10 mil e deram para ele. E aí o rabino fez o evento de 1 hora e tal. Foi um baita evento, todo mundo bateu palma. Nossa, que evento animal, cara. E aí chega no final, o rabino pega para aqueles organizadores, tira os $10 mil no bolso e devolve. No que ele devolveu para os organizadores, eles ficaram sem entender nada e falaram assim, mas por que você está devolvendo esse dinheiro? Aí ele pegou e falou para eles assim, vocês não têm noção do poder que é fazer uma palestra sobre dinheiro quando você tem $10 mil no bolso. Nesse exemplo temos a primeira versão do dinheiro, que é o dinheiro como força, dinheiro como energia, que te dá confiança. E a outra versão, na visão desse grande investidor, é que o dinheiro ele encara como tempo e não como papel. Por exemplo, uma pessoa ganha $3 mil e gasta 2.500, sobra R$500. E aí ela trabalha 250 horas por mês. Então isso significa que ela ganha R$2 por cada hora, que no caso são R$500 que sobra. Então se você compra uma caneca de R$20, você não pensa que vai perder R$20, mas que você vai perder 10 horas de trabalho. E é o mesmo exemplo para o restaurante japonês, por exemplo. Ele custa R$100 e você não paga R$100, mas 50 horas de trabalho. Se você trabalha 10 horas por dia, você precisa de 5 dias de trabalho. E o mesmo exemplo é de um carro financiado. Quando você entende esse jogo, você começa a entender que o jogo é economizar tempo hoje. Pegar esse dinheiro todo que você tem, que na verdade é tempo, e investi-lo para que no futuro esse tempo vai valer 3, 4, 5 vezes a mais. O mundo do dinheiro, ele se trata de uma transação de tempo.
Quanto mais tempo você economiza na vida das pessoas, mais tempo você ganha para você. E aí tem um ponto interessante sobre as pessoas que sonham na vida. No caso, elas antecipam o sonho delas. Em vez de esperar e pagar 1000 horas numa viagem, ela decide pagar 3000 horas só para ter na hora. Elas se endividam e aí tem que trabalhar mais ainda para poder pagar isso. E acaba entrando no efeito bola de neve. Logo fica sem tempo de vida. Por isso você chega no final da sua vida e não tem liberdade, porque você vendeu toda a sua liberdade muito barato e muito cedo. E esse é o jogo do dinheiro. Quando as pessoas entendem isso, elas passam a dar valor muito mais pelo seu dinheiro e por seu tempo de vida. Então a gente precisa entender aqui quais são as regras do jogo. Por exemplo, o Ronaldo, mesmo sendo um dos melhores jogadores de futebol, se ele pegar a bola com a mão no meio do jogo, ele vai ser penalizado por isso. E não importa que ele é o Ronaldo. E o Neymar é a mesma coisa. Então, quando a gente entende quais são as regras do seu segmento do jogo, elas não só servem para te fazer ter sucesso, mas servem para te fazer permanecer no jogo. A maioria das pessoas de sucesso duradouro, elas entendem as regras do jogo que resumem em alguns princípios. O primeiro, ganância. A conquista com agrados, até que você se sente confortável e comete o all-in, que no caso é o investimento na bolsa, quando a pessoa investe todo o seu dinheiro numa transação só. Tolice, ser arrogante. Arrogante, ele acha que sabe de tudo. Ou ignorante, que não sabe o que não sabe. O arrogante acha que sabe tudo porque não tem conhecimento suficiente para saber que não sabe tudo. O conhecimento, ele desbloqueia tanto o arrogante, tanto o ignorante. O arrogante nunca vai buscar o conhecimento porque a ponte para alcançar é a humildade. Logo, a humildade, que quanto mais você crescer, mais humilde você precisa ser. Entender, tem um conceito chamado grit, quer dizer sobre entusiasmo, sobre garra, né? Sobre não ter, por exemplo, técnico, mas nós temos um entusiasmo. Por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu sei que eu vou tentar até conseguir. Nunca será bem sucedido se fizer uma única pequena coisa. Preciso estar na direção correta. É mais importante do que a velocidade, porque a direção errada te levará ao fracasso. Precisa gerar uma relação entre pessoas em que todos ganham. Juntas, todas mentes individuais, no qual todas juntas vão gerar a grande mente mestra. Trazer a convexidade para si. Essas são as palavras do Thiago Nigro ao informar o que concluiu após conversar com tantas pessoas de sucesso. A maioria diz que o segredo é acertar mais do que errar. Tudo bem se errar, mas acredito que não seja isso exatamente. Você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que seus acertos sejam muito maiores que os seus erros. Os mais bem-sucedidos erram muito, mas o único acerto deles paga por todo o erro, que geralmente são os grandes empreendimentos. Fazer com que seus acertos sejam grandiosos, seus erros sejam pequenos e nunca te exponha ao risco da ruína, que é o risco de te tirar do jogo. Para o Thiago Nigro, essa é a coisa mais importante que ele pegou e que nenhum dos seus amigos milionários e bilionários disseram. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Eu me esforcei para entregar o mais rápido possível e o mais eficaz. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários qual é o assunto que você ficou com dúvida, que eu vou fazer questão de fazer um vídeo só para poder esclarecer essa dúvida, se for recorrente de muitas pessoas, tá bom? Mas eu acho que é isso, tá bom? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like para me ajudar a continuar produzindo conteúdo. E é isso. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família. Paz.